Olá, boa noite a todos. A gente tá com a internet bem ruim aqui, viu? Bem oscilando. E entrou um cisco no meu olho, gente. Por isso que eu não consegui entrar. Eu tô sofrendo com esse cisco no olho aqui. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Boa Suriu Oriofum, boa noite Esté, boa noite a todos, boa noite a quem vai chegando, boa noite, tá friozinho aí, gente? Tá friozinho aí? Aqui hoje ficou bom, depois, nossa, meu olho, aqui hoje ficou gostosinho, agora deu uma esfriadinha de novo. Oi, a Vanessa, tudo bem? O boa Suriu Oriofum, Re, Ireo, Axé, Axéu, boa noite, Kaleo. Então, assim, às vezes eu vou ficar de braço cruzado porque eu tô com frio. No Rio ainda não? Tá frio ainda ou tá calor, Miranda? Porque aqui tá friozinho ainda. Se a internet começar a oscilar, me avisem, tá? Porque ela tá bem chatinha, eu tô meio nos dados, meio na internet, a gente ficou sem internet o dia inteirinho. Nós ficamos muito tempo sem internet aqui. Então, oi, Chutumbi, tá em Blumenau, ai que delícia. Eu adoro frio, tá? Pode não parecer, mas eu adoro frio. Adoro frio. Eu tenho a pressão muito baixa, né? Então, boa noite. Gente, boa noite a todos, boa noite. Eu não vou me demorar muito hoje. Eu sempre digo isso, né? Eu faço as lives de 2 horas, mas hoje realmente eu não pretendo me demorar muito. E eu queria conversar com vocês sobre ciclos, né? E o que me fez... E o que me fez fazer essa live hoje foi exatamente o fato da gente estar próximo do Ano Novo Iorubá, né? Boa noite, gente. Boa noite todo mundo. Eu queria muito falar sobre ciclos. Para quem teve no festival, né? Fadoim. A trezena. Gente, olha. O que me fez fazer essa live ficar tão introspectiva, né, e falar sobre os ciclos foi basicamente o Festival de Fá, aqui do templo. Quem não teve oportunidade de vir, sinto muito, perdeu, porque foi demais, entendeu? Foi muito bacana. E eu falei algumas coisas que obviamente eu não vou repetir, porque eu falei coisas muito pessoais e as pessoas que estavam dentro da minha casa. Então eu achei que eu tinha por obrigação, pelo fato delas terem aceitado o meu convite, eu me apresentar da forma mais honesta e mais de peito aberto possível. Mas uma das coisas que eu falei e que eu falei pouco, mas que dava para dar um gancho maior e que é exatamente o motivo dessa live, é a gente falar sobre ciclos. E por que isso é tão importante nesse momento, né? Por que é tão importante falar de ciclos nesse primeiro momento? Porque, primeira coisa, dentro dos devotos, né, de acordo com os devotos de Orunmila que seguem a tradição de lei e fé, nós estamos próximos do nosso ano novo, né, que acontece dia 2 e 3 de junho. Então, fazendo uma explanação, né, dentro do Kojodai, e é importante a gente ter esse entendimento dessa dinâmica do Kojodai, tá? Dentro da cultura tradicional iorubá, o ano ele tem 13 meses, tá? Uma semana ela tem 4 dias, um mês tem 28 dias, um ano tem 13 meses.
E todo o calendário Yorubá tradicional, ele é firmado... Ah, gente, obrigada, viu? E todo o calendário tradicional Yorubá, ele é firmado, todo o conceito Yorubá de ciclo, ele segue a natureza, ele segue a lua. Então, o calendário Yorubá, ele vai seguir a lua, ele vai seguir o calendário lunar, tá? Então, assim, existe até para os mais antigos, o ano novo começa da última lua de maio com a primeira lua de junho, na transição da última lua de maio com a primeira lua de junho. Então a gente vai estar, nós estamos aqui, né, onde vai ser da Fá do Odu anual, né, onde nós, devotos de Orumilá, que segue a tradição de Ileifé, nós vamos celebrar o nosso ano novo. Né? E por que é tão importante, por que é tão impactante dentro do culto tradicional Yorubá nós entendermos a questão dos ciclos, né? Porque os ciclos, eles são nós, como eu falei no festival, né? Nós somos seres naturais, né? Os humanos têm todas as fases da natureza, né? Nós temos os nossos ciclos e inclusive nossos ciclos, não só os ciclos da nossa existência, da nossa vida, mas nós temos ciclos naturais, né? Nós, né? Os ciclos de problema, os ciclos de coisas boas, os ciclos do nosso cotidiano, eles têm como eu posso dizer? Eles são extremamente parecidos com a própria natureza. Tudo nasce, tudo a gente brota, tudo a gente semeia, as coisas brotam, nascem, crescem e morrem. E assim é tudo. E assim é tudo. Então todos os nossos ciclos de vida, eles são muito similares, lembrei a palavra. Eles são muito similares com a natureza, evidentemente. Então nada mais importante, antes de ser da Fá, do Odu de Ileifé, que vai contemplar todos os devotos de Orumilá que seguem a tradição de Ileifé, um novo Odu que vai trazer desafios para um novo ciclo. Mas o que acontece é que nós vivemos ciclos o tempo inteiro na nossa existência. Nós vivemos ciclos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Independente do Odu que vai ser sacado em Ileifé, nós próprios temos os nossos ciclos. E isso é impactante num ponto que, uma vez, eu estava ouvindo alguém muito querida falar, mas eu tô de mal de Olodjó. Porque todas as vezes que eu chego, parece que eu tô atrasada, todas as vezes eu chego depois e parece que, né, tudo pra mim, eu tô fora do meu ritmo, fora do meu compasso, fora daquilo que eu deveria fazer, ter ou ser, ou entender ou estar. Mas aí o ponto é, né? Será? Será? Será que realmente você não deveria estar? Ou será que determinados atrasos não são uma bênção na vida da gente? Às vezes alguns atrasos e às vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas são bênçãos e a gente não consegue enxergar. E eu não tô dizendo que, nossa, todo ciclo ruim e tudo aquilo que atrasa e tudo aquilo que não funciona, né, é uma bênção ou tudo é maravilhoso. Não é esse tipo de religiosidade ou de filosofia tóxica que eu trago para vocês. Mas é o ponto do entendimento. Às vezes a gente busca o lugar certo, o momento certo, a pessoa certa, o ciclo correto. Mas será que existe? Será que existe o momento certo? Será que existe realmente o momento certo de se fazer a circunstância perfeita para tudo? Será que existe realmente a circunstância perfeita? Vocês acham? Respondam para mim. Que existe a circunstância perfeita para tudo? Gente, tá travando de vocês também? Porque é a minha internet. Então, se tiver travando, eu não sei não se vai dar pra gente continuar essa live, porque tá bem complicada. Só me avisem se travou, por favor.
Tá, então eu vou continuar, tá? Eu acho que assim, então, não existe mesmo, porque na verdade a sensação de que a gente tá no lugar errado e na hora errada, de que a gente sempre tá em desacordo com aquilo que a gente quer ou que a gente gostaria, ele dá uma sensação de que, ele dá a ilusão de que existe o lugar certo, existe o momento certo, existe a pessoa certa, existe tudo, sabe? Existe tudo conjugado e absolutamente encaixado para uma situação perfeita em que eu deveria agir. Que fácil seria, né? Que fácil seria. Todos, todes, todas, independente da situação, do momento, da vida, nós vivemos altos e baixos, sempre. É como se... imaginem os ciclos lunares, não é? Os ciclos lunares, os ciclos terrestres e toda essa volta. Imagine a nossa vida existindo exatamente como esse paradoxo da cultura e da filosofia iorubá que é vivido através do Kojodá, né? Que é exercido através do Kojodá. Imagine nossa vida como um paradoxo. Tem hora que nós vamos estar em cima, tem horas que nós vamos estar embaixo, tem horas que nós vamos estar melhores e tem horas que nós vamos estar piores, e isso faz parte da nossa existência. Mas às vezes a gente busca tanto esperando o momento certo, o lugar certo, a pessoa certa, a oportunidade correta, e a gente acaba perdendo chances preciosas da nossa vida exatamente por esperar a circunstância absolutamente favorável para aquilo, né? Eu acho que assim, todo mundo quer achar o momento correto. Todo mundo tem a ideia de que existe um momento correto, né? Todo mundo tem a ideia de que existe uma circunstância perfeita, né? E não existe. Não existe. E às vezes a gente fica esperando e contemplando a vida e esperando o momento correto, a oportunidade certa, aquilo que deve acontecer ou todas as conjugações das nossas expectativas, e isso nunca vai acontecer. Porque nada é cartesiano. A nossa vida, axé, não é cartesiana, né? Então é importante a gente entender, né, que não vai existir o momento correto. Não vai. E que nós somos os responsáveis pelas circunstâncias e pelo favorecimento de determinados momentos. Eu vou simplificar uma frase, né, que eu disse no final de semana, para quem não estava aqui, então eu acho importante. E aí entra, só fazendo uma parte antes de falar a frase, entra a questão da nossa devoção, daquilo que a gente daquilo que a gente espera, de todas as respostas que nós buscamos sobre o nosso destino, né, de todas as nossas indagações profundas de quem somos, de quem não somos, do que viemos fazer aqui, e às vezes a gente se perde nessas próprias indagações. Às vezes a gente se perde buscando respostas e a gente perde tempo demais. O problema não é indagar, o problema não é questionar, porque isso é extremamente salutar. O problema é o quanto tempo a gente perde, porque a gente pode perguntar, a gente pode questionar, a gente pode indagar, a gente pode sempre tentar buscar entender a si próprio antes de qualquer coisa. Mas o ponto é o quanto de tempo a gente perde nesses ciclos, né, em que a gente pode estar aproveitando ou pode estar perdendo oportunidades de ouro, fazendo indagações que talvez as respostas nem sejam tão simples, nem sejam tão fáceis, mas que elas virão em uma oportunidade em que elas virão, de fato.
Mas às vezes a gente busca momentos ideais, coisas ideais, pessoas ideais, uma idealização daquilo que a gente quer. E dentro dessa idealização, nós temos a fé. Dentro dessa idealização, nós temos a fé de que o orixá vai trazer tudo aquilo que a gente busca, que o orixá vai trazer tudo aquilo que a gente espera. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. O orixá vai fazer tudo por vocês, menos a sua parte. O orixá pode fazer tudo, absolutamente tudo por você, mas o orixá nunca vai fazer a sua parte. A sua parte compete a você. A sua parte compete aquilo que você precisa fazer. Aquilo que é sua responsabilidade na vida. A isso compete única e exclusivamente você. Eu estava falando no festival desse final de semana o quanto os desafios e o quão difícil para mim era a relação com o meu Odu e o desafio principal que eu tinha desse Odu. E o entendimento de que não era necessariamente o orixá que ia me tirar daquela circunstância. Não era o orixá, a minha fé, a minha crença, a minha devoção que ia necessariamente me tirar daquela circunstância, porque eu precisava e eu preciso fazer a minha parte. Então a mim cabe a minha humanidade, a mim cabe aquilo que é possível e um pouquinho mais. Quando eu acho ainda que não é possível, eu tenho que me esforçar para ir um pouco mais, porque o orixá, ele atua no impossível. Aquilo que é possível cabe a nós humanos, dentro da nossa humanidade, dotados de ori, dotados de força, dotados de percepção, de entendimento, né? A nós cabe a nossa parte. A nós cabe o possível. E aí, quando a gente não tem mais possibilidade de atuar no possível, é onde o orixá entra. O orixá, ele entra no impossível. O orixá entra onde a gente não consegue mais ir. E é esse o ponto. É esse o ponto. Foi isso que eu falei no festival e era isso que eu gostaria de repetir, porque geralmente a gente busca respostas e a gente acaba buscando, de certa forma, de uma forma até inconsciente, muletas para a nossa vida, né? Muletas para os nossos problemas. Só que, às vezes também, a gente não consegue por não entender a dinâmica das coisas e os nossos próprios ciclos. A gente precisa entender que a nossa humanidade também reside nas nossas falhas, nos nossos erros e nos nossos acertos. Então, até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode tentar? Até onde a gente pode acertar? Até onde a gente pode se esforçar e agarrar naquilo que a nossa humanidade permite? Porque quando a nossa humanidade permite que a gente ainda siga mais um pouquinho, é onde os orixás entram para o impossível. É onde aquela iniciação voa, é onde aquele bomba e fica tudo maravilhoso. Porque o orixá entrou aonde era impossível. Porque você já tinha feito a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte para que os orixás tenham espaço para poder fazer a deles, porque eles não fazem a nossa parte. Porque se fosse para o orixá fazer a nossa parte, nós não teríamos por que existir. Não teria por que existir a humanidade. Se eles tivessem que fazer tudo por nós, como seria? Então guardem isso para vocês. O orixá, ele atua naquilo que é impossível. O que é possível cabe a nós, cabe aos nossos esforços, cabe às nossas conquistas, à nossa perseverança e, acima de tudo, cabe ao nosso caráter, à nossa autorregulação. E eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é uma fórmula simples de simplesmente, eu serei boazinha
e então tudo vai acontecer na minha vida. Não, não é uma questão de bondade ou de maldade, né? Quem me segue aqui sabe que eu não falo sobre essa dicotomia de bem e mal, até porque essa ambivalência não existe, mas é o entendimento do caráter do que aquilo que é bom para mim. Eu entendo aquilo que é bom para mim e eu vou repetir isso para outras pessoas, eu vou refletir isso para outras pessoas. Então, é importante que vocês tenham esse entendimento de não esperar, né? Como a gente não vai ter uma live pós-Ano Novo Yorubá, então eu queria deixar essa mensagem para vocês de que respeitem os ciclos de vocês. Nem sempre nós estaremos em cima, nem sempre nós estaremos embaixo, né? E nós temos sempre ciclos de altos e baixos, de momentos bons e momentos ruins, e assim é a nossa existência. Então é possível, óbvio, a gente identificar esses ciclos, né? A gente identificar a gente identificar os nossos pontos mais importantes, mas sem esquecer do que depende da gente. Sem esquecer da nossa própria humanidade, das nossas próprias fraquezas, sem esquecer que a nossa humanidade é essencialmente divina. Essencialmente divina. E a gente precisa respeitar essa humanidade. Então, às vezes a gente espera ciclo, eu vou esperar momentos, eu vou esperar esse ciclo passar e eu vou esperar momentos oportunos para falar com aquela pessoa, para tomar uma atitude X, para tomar uma atitude Y, eu vou esperar o momento correto. Ou, eu vou esperar a circunstância favorável para acontecer. Será que existe a circunstância favorável? Ou eu devo realmente buscar por aquilo que eu quero, independente do ciclo em que eu estou? E aí, da onde vem? Aí vem assim, mas... né, para todo mundo que eu construí aí, ó, que eu tô capinando lote nas cabeças, nos oris, e da onde vem essa força? Da onde vem esse entendimento? O entendimento vem do ponto de ori. O entendimento vem do autoconhecimento. Ai, nossa, mas que fácil, né? Que fácil vem você falar do autoconhecimento. Não é fácil não. É uma viagem difícil, é uma viagem profunda, é uma viagem extremamente visceral, vamos dizer assim, né? Mas ela é necessária, ela é absolutamente necessária, porque somente o autoconhecimento faz com que você reconheça os momentos importantes da vida e lute por eles e regozije-se deles. É importante a gente entender isso, é importante a gente desmistificar algumas coisas. Né? É importante a gente quebrar alguns paradigmas de que, poxa, o orixá vai resolver tudo, o orixá vai fazer tudo por mim. Não vai. Não vai. Se você não fez a sua parte. E qual é a sua parte? É se insistir, é persistir, é lutar por aquilo que humanamente é possível. Porque o orixá, ele age no impossível. O orixá, ele age no momento em que você não é mais capaz de agir, em que você tentou e você não é mais capaz de agir. Então eu não estou dizendo que necessariamente, então Iá, você está dizendo que a gente só tem que louvar o orixá quando a gente está num momento difícil. Lógico que não. Porque a gente lutar e exercer o nosso máximo e buscar as coisas e fazer realmente as coisas não exige necessariamente situações ruins. A gente pode estar em situações boas. A gente pode estar trabalhando pra caramba, e a gente não vê o nosso esforço reconhecido e parece que
A gente não brilha e a gente não vê o nosso esforço reconhecido e a gente fez de tudo e a gente tá tentando, mas a gente tá numa fase bacana, mas a gente quer mais. Tem problema de querer mais? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí é aí que o orixá vai agir. O orixá não vai agir para trazer dinheiro em penca. O orixá vai agir para que o reconhecimento do seu trabalho seja visto. Quando você já tentou, quando você está buscando esforços. Entende? Então, é muito... A gente precisa ter esse entendimento muito libertador da existência de orixá. Porque isso não nos permite depender de orixá. Isso não nos permite depender de sacerdotes. Isso faz com que a gente se liberte. E eu não estou dizendo que a gente não precisa ter sacerdote, que a gente não precisa cultuar o orixá. Eu estou dizendo para que vocês, nesse próximo ciclo novo Yorubá, nesse ano novo que vai chegar, que você se liberte das muletas. Que você se liberte daquilo que te atrasa. Que você reforce o entendimento no seu ori, que você pratique o seu autoconhecimento, que você aceite tudo que é bom em você, porque é difícil, hein? É muito mais difícil aceitar aquilo que é bom na gente do que é ruim. E eu desejo que você aceite tudo que é bom em você. Que você consiga se aceitar, que você consiga aceitar aquilo que é bom e aquilo que não é tão bacana assim, porque todo mundo tem seu lado não bacana. Todo mundo tem seu lado que... todo mundo. Benio. Todo mundo tem seu lado não bacana. Então é importante que você aceite, que você assuma. Assuma quem você é. Assuma quem você escolheu para ser. E foque naquilo que importa, que é a sua existência, que é a sua vida. Não fique necessariamente buscando soluções, momentos corretos, oportunidades perfeitas que talvez nunca existam para realizar aquilo que você deseja realizar. Busque, sonhe, né? Celebre as vitórias do dia a dia, porque as vitórias do dia a dia são gigantes num conjunto. Às vezes a gente desmerece pequenas vitórias, a gente desmerece pequenas coisas, a gente desmerece pequenas coisas do dia a dia porque a gente fica sempre buscando as grandes coisas. A gente desmerece pequenas bênçãos dos orixás porque nós ficamos esperando milagres. E a gente esquece que o orixá tá ali, ó, dia após dia. E às vezes... a gente nem percebe porque a gente tá tão focado em tentar nadar contra a maré e tentar buscar respostas e momentos e tudo encaixando perfeitamente que a gente não percebe aquilo que a gente não enxerga ou aquilo que é pouco. Então, é importante que a gente faça a celebração das vitórias do dia a dia. É importante que a gente entenda que o presente é hoje e encarar o presente como um presente de verdade. O passado, ele tem que ser uma referência. O futuro é algo que a gente constrói, mas ele tá lá pra frente. O presente é agora. Eu vou celebrar as vitórias agora. Eu não posso celebrar as vitórias daqui a um tempo esperando também uma vitória maior. Porque essa vitória maior também pode não vir. Porque eu vou estar esperando uma maior. E eu posso estar esperando uma bênção gigantesca de orixá, quando o orixá está vendo os meus esforços e ele está atuando naquilo que já não é mais possível. E a gente não percebe. Porque a gente está focado naquilo que é grande, a gente está focado no milagre, a gente está focado na bênção absurda e a gente não se foca naquilo que é o dia a dia. A gente não se foca em agradecer Ori pela força, pelo discernimento, pelo... Jorge costuma dizer tá usando uma expressão de que eu gosto demais, que é na equalização das coisas, porque até o equilíbrio talvez seja um pouco utópico. É a equalização da nossa vida.
sem buscar uma perfeição, sem buscar algo que vá ser grandioso ou que nós tenhamos habilidades e qualidades que sejam perfeitas. Por que não? Por que não? Porque ninguém é. E é ótimo não sermos. E o grande problema disso tudo é que às vezes a gente se perde nessas circunstâncias de coisas grandes e obter coisas e fica, sabe, ruminando situações, esperando situações que talvez nunca cheguem, momentos que nunca cheguem, e a gente se perde, aí que Ori se perde. E é nesse momento em que Ori se perde. É nesse momento em que Ori começa a não mais enxergar as coisas. E é nesse momento que Ori começa a se distanciar. Né? E aí falar, como é que eu sei? Como é que eu sei? Como é que eu sei identificar quando Ori cansou, né? Ou bagunça Ori total. Né? E aí, como é que eu vou identificar, né, se Ori cansou, se Ori não cansou? Gente, eu tô com esse cisco no olho que tá me matando. Nossa. Vamos lá. Ori começa a ficar... Uma vez me perguntaram, mas Ori é capaz de abandonar a gente? Não. Ori nunca abandona, nunca. Mas Ori entra em inércia. Ori entra em inércia. E quando Ori entra em inércia, as coisas que a gente já achava difíceis ficam piores. E é importante percebermos essas questões de inércia de Ori. É importante nós conseguirmos avaliar e observar a forma como Ori age e reage diante de determinadas circunstâncias. Então, é possível diagnosticar sozinho? É possível entender os meus ciclos e ter um maior aproveitamento desses ciclos? Evidente, né? E como é possível fazer essa dinâmica? É possível fazer essa dinâmica através de uma consulta oracular. Para entender a fase, para entender o ciclo, para entender a dinâmica desse ciclo, para entender se eu estou repetindo o ciclo sem parar num looping e com isso enfraquecendo Ori. Porque exatamente, voltando lá no comecinho da live, exatamente porque a gente insiste em esperar momentos, esperar oportunidades, esperar coisas, esperar que tal coisa aconteça para agir, para fluir, para fazer o nosso destino acontecer, é que a gente vai desgastando Ori, porque todas as frustrações que a gente tem em não ter as expectativas da vida correspondidas, então não ter as nossas expectativas correspondidas, vai enfraquecendo Ori, porque nós vamos nos amargurando. A gente começa a reclamar. A gente começa a reclamar uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E caramba, quando a gente reclama demais, quando a gente entra num ciclo de reclamações, porque aquilo que a gente espera que vá acontecer não acontece, Ori enfraquece. Ori enfraquece. Então, é imperioso que a gente entenda que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa chegar, né? Gente, eu peço desculpas, é que meu olho, minha nossa, ele tá coçando demais. Então é importante que a gente entenda e que a gente tenha Eita, tá vermelho, ó. Caramba. É importante que nós tenhamos o entendimento e o discernimento de saber, bom, até onde eu posso ir? Até onde vai Ori? Até onde vai a minha força? Né? E não esperar. E parar de ficar se perguntando, e parar de ficar esperando e esperar os momentos exatos, os momentos, as circunstâncias favoráveis para as coisas acontecerem, que, repito, as circunstâncias favoráveis podem nunca acontecer. E eu não tô dizendo para vocês que, nossa, né, poxa vida,
que coisa incrível, né? Vai ser fácil? Não vai. Eu tenho pavor de filosofia e religiosidade tóxicas. Nunca vai ser fácil. Não é fácil. Mas é a partir do momento do nosso próprio autoentendimento, da nossa percepção da vida, da nossa percepção de qualidades e defeitos, do entendimento da nossa própria humanidade, do aprimoramento da nossa decência. E eu não tô falando decência de moralzinha cristã, tá? Eu tô falando decência de empatia, né? Decência de caráter, decência de você fazer pro outro e aquilo que você quer que façam pra você, sem esperar de volta. Sem esperar de volta, né? E você lutar por aquilo que você precisa lutar, você lutar por aquilo que você acredita, você fazer o humanamente possível para você, para sua vida. E aí sim, quando você faz o humanamente possível, é onde os orixás entram para atuar naquilo que é impossível. Os orixás não vão fazer por você a sua parte. Eles só vão fazer a parte deles. O seu ori, ele vai te ajudar a fazer a sua parte, mas ele só pode fazer a parte dele. O resto é com vocês. É com vocês. E não adianta reclamar, não adianta chorar. E assim, o que eu quero dizer uma outra coisa antes que eu me esqueça. Não desmereçam nunca os esforços que vocês fazem. Nunca desmereçam os esforços que vocês fazem. Nunca. Nunca. Porque é difícil pra caramba. Não desmereçam esforços. Não achem que vocês conquistaram isso ou aquilo por sorte. Porque muito vem do esforço. Muito vem daquilo que você vem batalhando, que você vem construindo. Não se desmereçam por nada. Não se desmereçam por um defeito, não se desmereçam por um acontecimento, não ruminem passado. Não adianta. Quando a gente vive o nosso destino, quando a gente vem nossa, meu olho. Quando a gente vem para viver o nosso destino, a gente vem essa vez para viver o nosso destino. Quando a gente permite que o passado fique tomando conta do nosso presente, a gente está vivendo esse destino duas vezes. A gente está na verdade, a gente está meio que postergando o nosso destino duas vezes. Entendeu? Lu, eu prefiro passar colírio mesmo, tá? Não vou tomar antialérgico, não. Eu prefiro passar um colírio. Se eu tomar antialérgico, eu acordo só sábado. Então, não desperdicem o tempo de vocês. Não desperdicem o tempo de vocês buscando respostas e buscando e ruminando situações, circunstâncias, pessoas que já passaram e que já foram e coisas e atitudes que vocês não vão poder mudar. Nunca. Nunca. É importante abraçar o presente, viver o presente, alegrar-se do presente, das pequenas coisinhas, lembra? As pequenas vitórias, as pequenas coisas. Fortalecer-se naquilo que se é. Fortalecer-se naquilo que se é e não naquilo que se deseja ser. Entende? A gente às vezes se pega desejando ser coisas, desejando ter coisas e ser pessoas que a gente não vai ser. A gente às vezes se pega desejando o destino de outras pessoas que não cabem em nós, que não servem pra gente. E a gente para de olhar pra gente e se admirar. E é muito difícil, é um exercício difícil pra caramba você colocar a sua admiração em você. A gente tá sempre buscando outras fontes. A gente pode ter outras fontes de admiração. A gente pode desejar ser alguém ou ter algo que a pessoa também tem. Lógico, a ambição ela é absolutamente natural, não a desmedida. Mas a gente querer ter mais é sempre bom.
né? Mas o quanto você se desmerece e o quanto você não se olha, não se aceita e se critica e se, sabe? E se pune por não ser uma pessoa que você talvez nunca seja. E que bom que você nunca será, porque você é você. O seu ori e a tua espiritualidade é como um DNA. Vocês são únicos. Mesmo uma pessoa com o mesmo Odu igual, ela nunca vai ter um destino igual. As pessoas com o mesmo Odu, elas não serão iguais. Não quer dizer que elas sejam gêmeas. Elas têm desafios diferentes por terem oris diferentes e personalidades diferentes. E circunstâncias diferentes. Você nunca será igual a outra pessoa. Então não tente ser. Assuma a sua individualidade. Você é uma pessoa única. O DNA é seu, espiritual e biológico. É tudo seu. Abrace. Você vai ver que a sua relação com o seu ori vai melhorar em 500% quando você fizer isso. Quando você assumir, né, as suas luzes e as suas sombras, as suas qualidades e os seus defeitos. Assumir que você tem limites. Assumir que você deve colocar limites às outras pessoas. E não parar de lutar. Lutar acima de tudo por você. Lutar acima de tudo por força. Lutar acima de tudo por resistir, sobreviver, viver. Lutar acima de tudo para ter as alegrias do dia a dia. Celebrar as pequenas coisas. Celebrar uma coisa boba, um pôr do sol bonito, o cheiro de chuva molhada. Celebrar uma conquista boba, que para as outras pessoas podem ser boba, mas para você, caramba. Então, é importante esse autorreconhecimento. Porque quando a gente se reconhece, quando a gente assume quem a gente é, quando a gente se entende, entendeu? Quando a gente se entende e se assume como é, a gente consegue ter o reconhecimento de todas as possibilidades que vão se abrir na nossa vida. E às vezes assim, muitas vezes, quando eu me iniciei em Fá, o Babalaô que me iniciou, e eu tenho muito respeito por ele, ele disse que Ifá estava me esperando desde que eu nasci e que eu estava atrasada. E sim, para o cumprimento do meu destino, sim, eu estava atrasada mesmo. E aí eu fiquei me pensando e fiquei me remoendo e me machucando muitas vezes, pensando, poxa, se eu tivesse começado antes, eu teria muito mais facilidade para decorar os meus odus. Se eu tivesse começado antes, eu teria muito mais facilidade de aprendizado do Yorubá, por exemplo. Se eu tivesse começado antes, eu comecei? Não comecei. E aí? Eu vou ficar imóvel, estática e me lamentando pelo fato de não ter começado o que eu deveria começar antes? Não. Eu demorei um bocado, eu relutei um bocado, eu lutei um bocado, mas até aprender, na marra. Mas que a gente não pode lutar. E a gente não pode, na verdade, lutar contra um passado que já nem existe mais, contra um fantasma que não existe mais. Pois bem, eu não fiz o que deveria fazer no tempo correto, mas agora eu vou fazer no meu tempo. Como diz Mãe Estela, né? Saudosa Mãe Estela, meu tempo é agora. E eu desejo que o tempo de vocês seja agora. Que vocês não esperem amanhã a oportunidade, aquilo que vocês desejam. Que o tempo de vocês seja agora, que o tempo de vocês seja hoje, independente do tempo que você tem.
independente do tempo que você acha que você deveria ter. Porque é importante, nossa, eu tô falando importante hoje, né? Mas porque é imperioso que você entenda que é o presente que você recebe todos os dias ao abrir os olhos, essa existência, né? Esse EMI, a respiração, esse sopro de vida que veio de Eledumare diretamente. Então não esperem. Não esperem. E não pensem vocês que, vocês perderam o bonde de Olodjó, que tudo aconteceu, que vocês não conheceram tal pessoa porque alguém já conheceu antes, que vocês deixaram de fazer tal coisa porque quando foi fazer já tinha acabado ou já tinha ido. Quem falou que existe um tempo especificamente perfeito para que você lute pela sua vida? Que você lute por realinhar as coisas, que você lute para que você possa definir, para que você possa reorganizar as rotas da sua vida. Entende? Seja você, se aceite, não busque o tempo. Não busque o tempo, agradeça ao tempo. Não busque um tempo que já passou, agradeça ao tempo que você tem hoje. As pessoas falam, como é que eu posso cultuar Olodjó? Cultuar Olodjó é só acordar cedo. Não, não é. Mas é você ter a dinâmica do tempo. É você parar de olhar para trás e desejar mudar aquilo que você não pode mais mudar. É você simplesmente parar de olhar o futuro desejando algo que talvez você nunca tenha, porque você não consegue fixar os pés no presente. O seu tempo é agora, o meu tempo é agora. Utilizem esse tempo de uma forma favorável a vocês, de uma forma que seja menos crítica, menos julgadora, menos de uma forma que você se cobre menos daquilo que você deveria ser, das expectativas que outras pessoas criaram para você ou que você criou para você mesmo, sem considerar nada daquilo que você é ou daquilo que você escolheu. Quando você escolheu o seu Ori, você escolheu o seu destino. Quando você escolheu o seu Ori, você escolheu ser quem é. Apodere-se disso. Apodere-se disso. Apodere-se das suas escolhas. Então, nesse novo ciclo Yorubá que vai entrar, que para nós é uma celebração de ano novo, eu desejo que você se apodere das suas escolhas, que você se apodere do seu destino, que você se apodere da força que pode fazer com que você mude, que você consiga usar toda a sua humanidade para aquilo que é possível, a fim de que os orixás possam atuar do impossível. Que você consiga efetivamente fazer sua parte para que todos os orixás consigam fazer as deles. Para que seu Ori se fortifique e acorde. Eu desejo realmente que essa fase seja muito próspera. Aproveitem o Ano Novo Yorubá. Aproveitem que janeiro, o nosso primeiro de ano já foi. Aproveitem que tem um novo ciclo chegando. Para nós que somos devotos de Orumilá, é um novo ciclo chegando. Caramba, um novo ciclo são novas oportunidades, mas é uma oportunidade de fazer diferente. Não é uma oportunidade de fazer a listinha e dizer aquilo que eu quero fazer e no dia seguinte esquecer da listinha e não lutar intimamente por aquilo. É realmente parar de criar expectativas e parar de deixar a espiritualidade e Ori e os orixás de uma forma que eles sejam muletas e você realmente tomar conta, tomar as rédeas da sua própria vida, sem depender de um milagre dos orixás, sem depender de uma bênção do seu sacerdote, da sua sacerdotisa, do seu sacerdotise.
Não que, obviamente, os sacerdotes não sejam importantes, o orixá não seja importante, é tudo extremamente importante. Ori, então, meu Deus, nem se fala. Mas é o entendimento daquilo que você é. Porque quando a gente se apodera das nossas escolhas, quando a gente se apodera daquilo que a gente efetivamente é, as coisas realmente se transformam. E a dinâmica das bênçãos, e a dinâmica das rezas, e a dinâmica da força dos orixás que nos move, que nos ajuda a fazer a roda girar, é que vai fazer efeito sobre nós. Faça o humanamente possível para que o orixá faça o impossível. Não fique esperando. Viva o hoje, viva o presente, viva o agora, celebre as vitórias. Celebre a sua escolha. Não interessa que você não escolheu isso ou aquilo outro. Não interessa a escolha do seu ori. Não interessa. O que interessa efetivamente é o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com isso? E eu não tô dizendo assim, então quer dizer que se eu escolhi isso, eu sou um mero joguete do destino e eu não posso fazer nenhuma mudança? Muito pelo contrário. Quando você entende que você fez uma escolha, mas que você pode mudar até as suas escolhas, que você pode criar a força que existe em você, puxar a força que existe em você, aceitar aquilo que você escolheu, se aceitar a sua humanidade. Quando você entende que você pode aceitar a sua humanidade, até um destino que não é bacana muda. Então a gente para desse pensamento de que eu sou simplesmente um joguete de Olodumare, que eu sou um joguete de Ori, que eu sou um joguete dos orixás, que eu estou simplesmente aqui para cumprir um destino que eu não posso mudar. É óbvio que não. Você está aqui para mudar destinos, inclusive o seu. Você está aqui para mudar um destino seu, de uma coletividade, porque quem assistiu o curso de Ori sabe, né? Nós somos uma grande teia de aranha. Quando um mexe aqui, o outro mexe na ponta. Então não dá para a gente se desconectar dessas questões de orixá, mas dá sim para a gente buscar forças de onde às vezes a gente acha que nem tem força. E nós temos ferramentas para isso, a gente tem Ori para nos ajudar. Nesse momento crucial, a gente tem Ori para nos ajudar. Então é isso. Eu não vou me alongar muito mais. Eu acho que, já deu quase 1 hora de live. Eu acho que eu já falei demais. Então, assim, não nos veremos, eu só vou postar sobre o ano novo, mas que seja um feliz ano novo Yorubá para vocês. Que vocês usem esse ciclo para que vocês melhorem. E não melhorar como pessoa, e não, nossa, a pior frase que eu odeio, ser uma versão melhor de si. Não é para ser uma melhor versão de si. Seja você. Seja simplesmente você. Se aceite. Se aceite. Aceite o destino, aceite aquilo que você é. E mude. E tenha forças. E vá dentro daquilo que é humanamente impossível para que o impossível aconteça, para que os orixás entrem no impossível. Pode parecer uma live muito piegas, né? Pode parecer uma live muito vibes, né? Mas é isso, Mi. Seja a versão possível. Seja a versão possível, porque ainda assim a versão possível é difícil pra caramba. E não entre nessa pegada de religiosidade tóxica de que, tudo é possível nos orixás e tudo o orixá vai fazer milagres na minha vida. Não criem essa ilusão. Porque o orixá, ele só vai fazer o impossível quando o possível, o humanamente possível já foi tentado. Então é isso. Meus queridos, queridas, querides. Tenham uma ótima noite. Eu vou deixar vocês pensando. Essa live não vai ficar gravada aqui, ela vai para o YouTube depois.
mas ela vai estar lá, ela vai estar salva lá. Um beijo para vocês, que o Ori de vocês sempre me honre com a presença e sempre me abençoem. Assim como o meu Ori abençoa a todos. Ori, Ori, Ru, Axé, O.